tô cansado um pouco, né? Então tá bom. Adivinha o que a gente vai falar hoje? A gente vai trabalhar hoje história, Gabriele. Nós iremos trabalhar história, mas qual história? História B. Então a gente vai pegar aí na apostila 4, aula 7. Isso? Aula 4. Professor, esse conteúdo que fala sobre a Primeira Guerra? Isso, exatamente. Hoje a gente vai ver. Hoje a gente vai trabalhar a Primeira Guerra Mundial e Estados Unidos. Entendi. É que eu estudei a parte de Primeira Guerra, mas eu nunca fui dessa área de entender como é que é as guerras, sabe? E eu me bati. Não, beleza, vamos lá, vamos. Qualquer dúvida me pergunte. Fala, Vitor. Beleza? Boa noite. Qualquer coisa me pergunte, Gabi, não tem problema nenhum, estamos aí para responder. Então hoje a gente vai ver Primeira Guerra Mundial, né? História B, e vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos também. Nessa aula de hoje, né? Acho que vai dar certinho. Na primeira aula a gente fala Primeira Guerra Mundial e depois Estados Unidos e, se der tempo, Revolução Russa. Beleza? Mas eu acredito que não vai dar tempo. Mas, em todo caso, e daí só vai faltar a história C, né? A gente fala muito de história A e tudo mais, mas hoje a gente vai começar a falar de história B. B de Bóbora. B de Bosque. Olha o estilo da Larissa tocando violão, gente. Ó, tá tirando. Você viu, professor? Tá tirando, né, Larissa? Gostei bastante. Eu toco violão também. Toco não, né? Engano. Eu sei mais ou menos só, professor, tocar violão também. Eu engano bastante, não? Eu, pra enganar no violão, sou bom. Deixa eu abrir aqui, gente. A gente vai falar então da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente mudou o nosso horário, né? Agora o nosso horário é sempre segunda-feira, às 2h. Então, beleza. Cara, a gente vai falar então sobre Primeira Guerra Mundial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me pergunte, tá? Agora a gente entra A gente começa a falar de assuntos assim que tendem a cair mais em vestibular, a Enem. Não que os outros não caiam, assim, mas a gente chega em um ponto específico onde é aqueles conteúdos que vocês estão mais habituados. Por quê? Porque é século XX. Para quem está no terceiro ano aí, é conteúdo de terceiro ano, né, do ensino médio. É algo que vocês provavelmente já viram aí ou estão vendo aí esse ano, né? A gente está em agosto, então provavelmente vocês já viram essa parte de Primeira Guerra Mundial e já estão, se a gente tivesse normal, né? Em colégio e tudo mais, seria a Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai falar um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, beleza? Qualquer dúvida, me pergunte. Tá? Esse conteúdo aqui é bem sus que nem mousse, mas me pergunte qualquer dúvida. Primeiro de tudo, cara, a gente tem que entender algumas características importantes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial lá, ela ocorre de 1914 a 1918. Então, a Primeira Guerra Mundial ocorre de 1914 a 1918. Ela eclode nesse período. Porém, gente, você sabe quando alguma coisa está no ar, tem alguma coisa para estourar, ninguém sabe o que é, mas só falta uma fagulha para estourar uma crise, um conflito,
uma briga. Todo mundo sabe que uma hora ou outra vai rolar. Sabe quando o clima ele tá bem tenso? Que esse clima tá tão tenso assim que ele já tá transparecendo esse clima tenso assim. Todo mundo meio, vixi, o que está acontecendo? Mas ninguém, tipo, fala. Mas tá todo mundo meio que percebendo que uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Isso era a Europa no final do século XIX, início do século XX. Então a Europa, no final do século XIX, início do século XX, estava passando por aquele processo de imperialismo, né? O que é o tal do imperialismo? As nações europeias, principalmente Inglaterra e França, começaram a expandir seus territórios para a África, fazer novas colonizações no continente africano. Para quê? Para extrair riqueza. Além de extrair riqueza, um dos objetivos também desse imperialismo no continente africano, mão de obra barata, extrair riqueza, logicamente, matéria-prima, muito importante, e vender os seus produtos. A gente está falando de um período aí no final do século XIX, onde a Revolução Industrial ela está no seu auge, né? A segunda Revolução Industrial ela está começando o seu auge, assim, isso era de grande importância. Então, algumas nações europeias elas começam a se fortalecer. Quais nações europeias? França e Inglaterra. Devido a que fator principal? Ao imperialismo. São as duas maiores potências europeias do mundo. Era a França e a Inglaterra no final do século XIX, né? Só que a gente viu lá também, quando a gente estava falando de História B, a gente falou um pouquinho sobre que surgiram durante o imperialismo outras duas nações, que foi a Itália e a Alemanha. Ocorreu a unificação da Alemanha, né? Eram reinos que se unificaram e formaram o território da Alemanha, e essa nação, a Alemanha, começou a crescer muito. A Alemanha começou a crescer muito, e cresceu ao ponto de incomodar a França e a Inglaterra. Então, assim, a Alemanha começou a crescer e se desenvolver e se fortalecer, enriquecer de uma maneira gigantesca. Principalmente, gente, principalmente aí no que diz respeito à partilha do continente africano, onde uma parte ficou com a Alemanha, porque a Alemanha também passa a explorar muito esse território, né, lá com a Conferência de Berlim em 1884. Então perceba que a Alemanha ela começa a se enriquecer, se fortalecer e começa a incomodar a França e a Inglaterra. E começa a surgir na Europa o tal do sentimento... Ui, que medo! O tal do sentimento nacionalista. O tal do sentimento nacionalista. O nacionalismo é algo que ele vai além do patriotismo. A ideia nacionalista é uma ideologia, né? O nacionalismo é uma ideologia que ela prega o extremismo da nação. Ela pega a nação e diz que essa nação ela é superior a todas as outras. Isso é no caso lá, gente, a ideia do nacionalismo. Patriotismo é quando você valoriza a nação e tudo mais. Você prega valores nacionais, né? Canta o hino nacional. Isso tudo é patriotismo. Mas nacionalismo é quando você começa a pregar como se uma nação ela é superior à outra. Então já passa a ser uma ideologia. E querendo ou não, esse sentimento nacionalista começa a surgir muito na Europa. E essas ideologias, esses sentimentos, eles vão se fortalecendo, cara, cada vez mais. Principalmente na Alemanha. Na Alemanha, o sentimento nacionalista, no final do século XIX, início do século XX,
ele vai crescendo, e vai crescendo muito. Por que vai crescendo? Porque é uma nação nova, comparado à França e à Inglaterra, e ao mesmo tempo os líderes começam a falar, nós somos superiores. Nós somos superiores. Nós podemos enriquecer porque nós somos mais desenvolvidos. E começa a colocar isso na cabeça das pessoas de uma maneira elevada, até o ponto das pessoas falarem, nós somos superiores. E no caso da Alemanha, no final do século XIX, início do século XX, é esse processo que está ocorrendo, que surge a ideia lá nacionalista. Então, o nacionalismo é um movimento, é uma ideologia que tende a valorizar de maneira extrema o Estado, tá? Mais para frente a gente vai ver o nacionalismo lá através do fascismo e do nazismo. Mas antes de ocorrer o fascismo e o nazismo, teve os movimentos lá como o pangermanismo, que foi Alemanha para alemães. Né? O pangermanismo, aquela ideia de Alemanha para alemães puros. E também a ideia do pan-eslavismo lá, que era um sentimento entre russos, tchecos e eslavos lá que pertenciam àquela região. Então os movimentos nacionalistas, eles estavam crescendo muito na Europa, fazendo criar um clima, gente, conhecido como clima de paz armada. Grava bem essa palavra, clima de paz armada. O que é o tal do clima de paz armada? Cara, todo mundo sabia que ia rolar alguma coisa a qualquer momento. Tava tudo armado já, a bomba já estava ali, tava tudo esquematizado. Os exércitos, eles estavam se fortalecendo, novas armas estavam sendo construídas, mas havia aquele sentimento de paz, tipo Belle Époque. Tanto é que esse período ficou conhecido como Belle Époque. Até que umas pessoas começaram a indagar as outras. Pô, mas se tá tudo em paz, por que a gente está se militarizando tanto? Porque na Europa o sentimento era de paz. Mas como é que é um sentimento de paz e as potências elas estavam se fortalecendo com armas cada vez mais? Cara, porque estourar alguma coisa a qualquer momento. E na França, a França estava meio mordida com a Alemanha, sabe? A França, assim, estava meio mordida com a Alemanha pelo seguinte, gente. Ocorreu uma guerra entre França e Alemanha e os franceses perderam um território para a Alemanha, que é esse território aqui, ó, da Sácia e da Lorena, que é um território francês. É esse aqui, ó, gente, no mapa. Bem pequenininho aqui, ó. Entre a França e a Alemanha, essa divisãozinha aqui, ó. Ocorreu uma guerra entre franceses e alemães e os franceses perderam esse território para a Alemanha. Vocês acreditam que eles ficaram mordidos com isso, gente? Ficaram mordidos, cara. E eles começaram a ter raiva da Alemanha, ao ponto de querer se vingar do governo alemão. Só que a Alemanha, ela tinha um aliado muito forte, que era esse império aqui, ó. Império Austro-Húngaro. A Alemanha tinha um império muito forte ao seu lado, que era o Império Austro-Húngaro. Beleza? E é lógico que ninguém se metia muito com a Alemanha, porque a Alemanha tinha apoio aqui da Áustria e Hungria. Então vamos lá. Quais foram os antecedentes da guerra? Né? Os fatores que levaram a esses antecedentes aí da Primeira Guerra Mundial. Quais foram os antecedentes da guerra? Primeiro de tudo, avanço tecnológico na Europa, né? A gente está falando de um período aí auge da Segunda Revolução Industrial, então novas tecnologias estavam surgindo. Ao mesmo tempo, disputas imperialistas estavam ocorrendo. Por exemplo, a Alemanha não aceitava a divisão da partilha do continente africano. Isso era outro problema. Então, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o seguinte, que não foi do nada. Não foi algo que surgiu do nada, a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial foi algo
construído. Beleza? Deixa eu falar um bagulho para vocês importante aqui, cara. É o seguinte, gente. A Primeira Guerra Mundial, ela acabou em 1918, certo? E a Universidade Federal, para quem for fazer, gosta muito de datas. Tipo, a Federal gosta muito dessa coisa de datas. Então eu acredito que pode vir a cair algo relacionado à Primeira Guerra Mundial. Por quê, professor? Porque completou 100 anos, né, recentemente. Recentemente a Primeira Guerra Mundial completou 100 anos, né, o seu término lá em 1918, completou 100 anos, então é algo bem recente. E outra coisa importante que a gente vai ver mais para frente, que ocorreu que surge uma doença nos Estados Unidos, porém se espalha na Europa e vira uma das piores pandemias do mundo. Alguém sabe do qual pandemia que eu tô falando, assim, desse período ou não? Que eu acho que pode vir a cair pra gente, nesse mesmo balaio de Primeira Guerra Mundial? Eu não sei, mas eu acho que pode vir a cair algo relacionado à gripe espanhola. Beleza? A gripe espanhola. 100 anos, né, da gripe espanhola, então acho que piolho, não. Gripe espanhola. Gripe espanhola. Então, guarde bem isso, porque faz 100 anos que teve essa pandemia da gripe espanhola e ela ocorreu no mesmo período do término da Primeira Guerra Mundial. Então, vocês imaginem como é que estava o mundo, gente, naquele período. Eles tinham acabado de sair de uma guerra de proporções gigantescas e estávamos passando por uma pandemia. Que detalhe, ninguém sabia de onde vinha e que literalmente matou muita, mas muita gente mesmo, tá? Só um detalhe que é bom vocês anotarem aí, gripe espanhola. Nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, acho que pode vir a cair, tá? Então, assim, antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Avanços tecnológicos na Europa, né? Os caras estavam se militarizando, disputas imperialistas e também algo muito importante, cara, ocorreu nesse período. Começaram a ser criadas alianças. 2 grupos se dividiram na Europa. Formaram-se 2 grupos distintos no continente europeu, tá? Formaram-se aí 2 grupos distintos no continente europeu. Beleza? Quais grupos distintos se formaram no continente europeu? A Tríplice Aliança, né? Era formada pela Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Então se formaram nesse período aí, início do século XX na Europa, lembra que é um clima de paz. Lembra que é um clima de paz, mas eles começam a formar as panelinhas, mas é tudo um clima de paz. Começam a se militarizar, né? Criação de novas armas e formam alianças militares. E 2 grupos são formados. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que depois vai virar aliados, tá? França, Grã-Bretanha e Rússia. É o seguinte, gente. França e Inglaterra, França e Grã-Bretanha, não se davam bem. França, Grã-Bretanha e Rússia não se davam bem, gente. O problema é que eles perceberam que se eles não se
Nossa, vou espirrar. Desculpa. Eles perceberam lá, gente, que se eles não se unissem contra a Alemanha, ia dar um BO muito grande. Porque a Alemanha estava se fortalecendo. E estava se armando. E a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, tá? Então foram formadas duas alianças, a Tríplice Aliança, que é a aliança entre Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, e a Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha e Rússia. Formaram-se dois grupos, eles eram rivais entre si, tá? Então, assim, a bomba tá armada. A qualquer momento vai rolar um BO. Só falta chegar alguém lá e acender o fósforo. Só falta chegar alguém lá, acender o fósforo e ir correndo. Sacou? Só faltava isso para ocorrer. E não ia demorar muito. Não ia demorar mesmo, gente. Não ia demorar mesmo, tá? Por que não ia demorar mesmo? Porque começou a ocorrer também uma corrida armamentista. E esse período aí, gente, pré-Primeira Guerra Mundial, aonde eles começam a correr por armas, novas armas, formar alianças políticas, a gente chama esse período de paz armada. Eles ainda não estavam guerreando, mas tentava se transparecer algo que não existia, né? Que era uma paz que, na verdade, não era tão real assim. Beleza? E, professor, qual que foi o motivo, assim, o estopim da guerra? Quando que a parada começou de fato? Né? Até agora a gente só está falando, tipo, da bomba se armando. Né? Até agora a gente só está falando da bomba ali que está assim, tá sendo montada. Né? Falamos lá do sentimento nacionalista, do revanchismo francês contra a Alemanha, do fortalecimento alemão, do imperialismo, que fez com que as nações europeias, elas se enriquecessem cada vez mais, o sentimento de paz armada que estava ocorrendo na Europa, a formação das alianças, né? Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Tudo isso antes de 1914. Porém, a fagulha, o estopim, o que levou à guerra, foi isso aqui, ó. Esse quadro aqui representa o que foi o início da da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda não, da Primeira Guerra Mundial. Eu tô falando do que, gente? Eu tô falando do atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando. Então, assim, qual foi o início da guerra? Né? Para vocês saberem aí, o que foi o início da guerra? Foi o atentado e a morte do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Isso foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Foi quando o arquiduque lá, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, ele é assassinado. O Francisco Ferdinando é assassinado. E lembra que era uma política de alianças. Então, qual é o estopim da Primeira Guerra Mundial? O motivo, assim, a fagulha da pólvora, né? O que fez inflar, assim? Quem que acendeu a luz, né, da Primeira Guerra Mundial? Cara, foi a morte do Francisco Ferdinando. O que acontece? Se você olhar nesse mapinha aqui comigo, é o seguinte: a Áustria-Hungria era muito grande. A Áustria-Hungria era um território gigantesco. E eles estavam dominando
toda essa região aqui do Mar Adriático. Sérvia, Montenegro, Albânia. E eis que o arquiduque francês, arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro aqui da Áustria-Hungria, ele vai para a Sérvia. E lá ele é assassinado, gente. E lá ele é assassinado. Professor, mas o que isso tem a ver com a Alemanha? Lembra lá que a Alemanha fez uma aliança com quem? A Alemanha fez uma aliança com a Áustria-Hungria, certo? A partir desse momento, começou a desencadear uma onda de conflitos gigantesco na Europa. Por quê? Porque a Alemanha declara guerra à Sérvia, sacou? A Sérvia é um ovinho. A Sérvia é um ovinho de codorna. A Alemanha é uma grande potência. Quando morre o Francisco Ferdinando, a Alemanha compra a guerra da Áustria-Hungria. Tipo, compra a briga. A briga não é minha, mas eu vou junto porque a gente é parceiro. Já que estamos aqui, já que a gente é amigo, vamos cair na porrada todo mundo junto. E foi, trocando em miúdos, foi isso que aconteceu mesmo, tá, gente? A aliança tinha um acordo, a França tinha um acordo com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha lá entra e contra a Sérvia. A Sérvia tem um acordo com a Rússia. A partir do momento que a Alemanha declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra à Alemanha. E daí arrasta todo mundo para esse conflito, né, gente? É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia por quê? Porque a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, ao mesmo tempo a Alemanha também declara guerra à Sérvia. A Sérvia se alia com a Rússia e a Rússia declara guerra à Alemanha. E daí, como a galera toda é em aliança militar, entrou a Rússia na guerra, entrou a Inglaterra e a França também. E com o passar do tempo, outras nações europeias também passaram a entrar no conflito. Entenderam aí, gente, o início da guerra? Né? Não foi algo do nada. Foi uma série de fatores que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Mas o estopim, o motivo que levou de fato a esse primeiro contato entre essas nações, a quebra da paz armada, foi a morte do Francisco Ferdinando lá em 1914. A Alemanha declara guerra à Sérvia. Sendo assim, a Sérvia perde ajuda para a Rússia declara guerra à Alemanha, a Inglaterra declara guerra à Alemanha e a França também declara guerra à Alemanha. Vocês lembram lá que eu falei para vocês que a Itália sempre tem um, gente. Sempre tem um que ele faz isso, né? Lembra quando eu falei para vocês que... Cadê? Aqui, ó. Que a Alemanha se aliou à Itália e à Áustria-Hungria, correto? Só que daí chegou na hora da briga, na hora da porrada, a Itália saiu fora. A Itália se manteve neutra. Ela disse, não, eu só estou com eles aqui porque eu quero me defender. Então perceba, gente, que a Alemanha tinha um acordo com a Itália e com o Império Austro-Húngaro. Cara, iniciou a guerra, a Itália meio que pula fora desse acordo, meu velho. A Itália diz, não, veja bem, eu não quero guerrear com ninguém. Da Alemanha falou, pô, meu, a gente não é parceiro? Não sei o quê, eu quero ficar só na minha. E a Itália se mantém neutra no conflito. Até que, em 1915, a Itália passa para o lado da Inglaterra.
a Itália era aliada da Alemanha no início, depois ficou se fazendo, não, veja bem, não sei o quê, não é bem isso que eu queria, prefiro ficar na minha. Mas um ano depois, ela vira rival da Alemanha. Sacaram, mais ou menos? É aquele tal do parceiro. A parceria é isso aí. No caso da Itália, né? É parceiro da Alemanha até chegar a hora da briga. Quando chegou a hora da briga, não, não quero isso comigo, não. Mas depois se aliou junto com a Inglaterra. E, gente, esse foi um dos motivos para que durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha ficasse do lado, para a Itália ficar do lado da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália ela permanece do lado da Alemanha até o fim. Até o fim, durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália permanece do lado da Alemanha. Por quê, gente? Devido a qual fator principal? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália meio que desfaz a aliança com a Alemanha, sacaram, gente? Só para vocês entenderem um pouquinho. Muito bem. Como é que a gente divide essa Primeira Guerra Mundial? Nós dividimos a Primeira Guerra Mundial, ocorreu 2 guerras no mesmo período, tá? A primeira fase da Primeira Guerra Mundial, a gente chama de guerra de movimento. Então, a primeira fase da guerra, né, ali em 1914, a gente chama essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial de guerra de movimento. Por que guerra de movimento? Porque as tropas elas estavam montando estratégias. Sacaram? As tropas elas estavam montando estratégias, aonde a gente vai ficar, aonde a gente vai se fixar, até que ocorre essa batalha aqui, ó. A Batalha do Marne. Na Batalha do Marne, literalmente, os alemães eles são massacrados pelos russos. Isso faz com que os alemães se reorganizem. Isso faz com que os alemães se reorganizem. Então, essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial, a gente chama de guerra de movimento. Porque é algo estratégico, gente. Eles estavam montando os locais onde iriam ocorrer as batalhas ainda, tá? E daí sim, a segunda fase ficou marcada quando os franceses, alemães e ingleses começaram a improvisar trincheiras, tornando as batalhas mais estáticas. E as trincheiras, aí tanto é que a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como uma guerra de trincheira. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como uma guerra de trincheira. E nessa imagem aqui vocês conseguem analisar junto comigo como é que é mais ou menos dentro, como é que era mais ou menos dentro de uma trincheira. E eu vou falar um negócio para vocês, gente. Muita gente, mas muita gente mesmo, acabava morrendo de doenças dentro dessas trincheiras. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando isso? Porque tinha muito rato. Essas trincheiras eram valetas. Literalmente valetas que eram abertas e é onde as tropas ficavam ali, nesses locais, por até 5, 6 meses sem sair dali. E outra coisa muito doida dessas trincheiras é que os mortos ficavam empilhados do lado das pessoas que estavam dormindo. Então haviam locais para doentes, para recuperação de doentes, né, para os enfermos, e do lado do cara tinha vários corpos no chão, espalhado. Então você pensa no mau cheiro, nas doenças, e tudo isso ocorria dentro das
trincheiras. A Primeira Guerra Mundial ela se caracterizou como uma guerra de trincheira. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Opa, uma pergunta. O pior era quando chovia. Não, muito pior. Tem um livro que eu li sobre a Primeira Guerra Mundial de um soldado que ele narra que a pior coisa da Primeira Guerra Mundial não era a batalha. Ele falava que a pior coisa da Primeira Guerra Mundial não era as batalhas, era ficar dentro da trincheira. Porque quando chovia, né, e era um lamaçal, gente, virava um lamaçal e aqueles corpos empilhados ali, rato, muito rato. Então, muitos acabavam morrendo, não em batalha, mas sim de doenças causadas pela trincheira. Mas uma característica aí da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Outra característica importante, foram criadas novas técnicas e novas armas, como o submarino e também o blindado, que é essa máquina aqui. Tá? Um blindado. Uma curiosidade para vocês, gente. Vocês sabem por que a gente tem o costume de chamar essas... Você sabe por que a gente tem o costume de chamar essas máquinas aqui de tanque? Sabe de onde que vem a ideia de tanque de guerra? Porque assim, ó, porque na Inglaterra eles não podiam falar que eles estavam construindo uma arma. O blindado, né, esse instrumento aqui, o blindado, ele é uma arma. Só que eles não podiam falar para as pessoas assim, olha, a gente está construindo uma arma que mata em larga escala. Eles não podiam falar isso. Por quê? Porque isso ia causar medo nas pessoas, ia assustar as pessoas. Então, o que eles falavam? Que eles estavam construindo lavadoras, tanques de roupa. Só uma curiosidade para vocês, porque a gente chama tanque de guerra, mas de onde vem a expressão tanque de guerra? Porque na Primeira Guerra Mundial, esse blindado aqui, chamado Mach 1, quando ele estava sendo construído, as pessoas não podiam saber o que era isso. As pessoas estavam construindo algo que nem elas sabiam exatamente. E o governo falava que era... na verdade, um tanque de lavar roupa. Mas era um blindado, né? Por isso que até hoje a gente chama essa máquina aqui de tanque de guerra. Mas, na verdade, se você chegar no quartel e falar tanque, os caras meio que já... Tanque? É blindado. Inovações da Primeira Guerra Mundial. Só para encerrar. A partir de 1917, a Rússia sai da guerra. A partir de 1917, a Rússia ela sai da guerra porque ela está ocorrendo na Rússia um processo de revolta civil, de guerra civil interna. Então a Rússia ela tem que sair da guerra, né? É algo que ela não consegue controlar, então ela precisa sair da Primeira Guerra Mundial. Ela assina um tratado de paz com a Alemanha. Então a Alemanha não invade mais a Rússia porque a Rússia precisa se resolver, porque está ocorrendo na Rússia uma guerra civil, que no caso é a Revolução Russa, a Revolução Socialista. E nesse meio termo entra na guerra um país aí que até então estava se mantendo neutro, só vendendo produto para a Europa. Adivinha qual país que eu estou falando? Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos,
até 1917, ele não tinha muito interesse na guerra. Por que os Estados Unidos não tinha tanto interesse assim na guerra, na Primeira Guerra Mundial? Cara, porque estava bom para ele só vender armas, e munições e alimento para a Europa, até que os alemães resolvem atacar um dos seus navios. Quando submarinos alemães atacam uma embarcação dos Estados Unidos, os Estados Unidos resolvem entrar na guerra e resolvem entrar na guerra do lado da Inglaterra. E esse foi um dos fatores que levou ao final da Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Qual foi um dos fatores que levou ao final da Primeira Guerra Mundial? Cara, foi a entrada dos Estados Unidos.